Dia de Jogo, o programa de pré-match da página Superportista. Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui à página Superportista. Uma vez mais estamos em direto. Todas as semanas com Bruno Garcia, Telmo Lopes, Paulo Bizarro e Nuno Neto. Uma antevisão na ótica do adepto, sem filtros, mas com rigor e paixão. Costuma acertar, portanto, costuma acertar, pelo menos nos 11 ele costuma acertar. Live stream no Facebook, YouTube e Twitter em simultâneo. O que eu gostava de focar aqui o relevado era uma coisa impensável nos dias de hoje, não é? Se bem que nós também já temos jogado, já tem acontecido jogar assim, não é? É em Belém isto? Subscreve o nosso canal do YouTube. Partilha este e outros conteúdos da nossa página para chegarmos a todos os portistas. E se calhar, como outros treinadores dizem, ter uma nota artística se calhar ligeiramente superior ao que tivemos em um ou outro jogo. Também temos capacidade para isso, como toda a gente sabe. Se és um superportista, junta-te a nós. Superportista, Dragão Indomável. Visita-nos em www.superportista.com. Estamos aqui prontos para ir à luta e para dar luta. Olá a todos, bem-vindos uma vez mais aqui à página Superportista. Estamos agora em direto no Facebook, YouTube e na Twitter da página oficial Superportista. Peço a todos aqueles que nos seguem para subscrever aqui o nosso canal de YouTube e também para partilhar esta live para chegarmos a todos os portistas espalhados por todo o mundo. Dentro de instantes vamos fazer aqui a antevisão do jogo Chelsea Futebol Clube do Porto, do ponto de vista do adepto, claro, e por isso a vossa opinião, a opinião de quem nos segue também é importante. Podem participar aqui no nosso chat através de comentário, podem fazer aqui perguntas, lançar temas e estarem aqui a conviver connosco através do vosso comentário, e os mais relevantes vão aparecer aqui precisamente na live stream. Não esquecer que logo a seguir vamos ter também aqui em direto, em parceria com o Portal dos Dragões e a Rádio Portuense, Luís Mesquita e David Guimarães, com o relato do jogo Chelsea Futebol Clube do Porto, e mais tarde vamos ter também análise à moda do Porto, uma live stream aqui através também
da página Dragão Autêntico, aqui um exclusivo e uma parceria super portista. Vamos então ver como é que estão esta fé destes nossos amigos que costumam estar aqui connosco nesta live super portista. César Alves, Paulo Bizarro, Nuno Neto. Hoje o Nuno não está com a câmara porque está com problemas ali na câmara, também não pode estar a falar, está em viagem. Muito boa tarde aos três, neste caso, estamos à espera também que entre o Telmo Lopes para se juntar a nós. Vamos começar, como habitual, aqui olhando para recordações antigas de jogos em que o Foco Porto participa, e nós hoje, como já na primeira mão já recordamos aqui um jogo com o Chelsea, hoje o Paulo Bizarro não tinha nada preparado, mas eu fiz questão de lhe enviar ali uma sugestão, que era o jogo com o Benfica da Taça de Portugal, em que o Porto conseguiu aquela remontada. Nós hoje inclusive partilhamos na página Super Portista esse momento, e que foi também um momento de viragem do resultado, curiosamente idêntico no Estádio do Dragão, naquele caso 2-0 em que o Porto perdeu, em contexto diferente, claro, mas que serve para a cabeça dos jogadores, se calhar, ver que é possível hoje esta remontada. Paulo Bizarro, recordas-te desse jogo? Não sei se também queres falar sobre isso. Recordo-me perfeitamente desse jogo. Acho que esse jogo é sempre bom de recordar. Todos os dias são bons para recordar esse jogo. Mas, na verdade, estamos a comparar o incomparável. Ou seja, comparar uma remontada contra uma equipa de trazer por casa, como é o Benfica, uma equipa habituada a campeonatos nacionais, taças da Liga e taças de Portugal e esse tipo de competições, é completamente diferente fazer uma remontada dessas do que aquilo que temos hoje pela frente. Hoje sim, temos um jogo da Liga dos Campeões, um jogo contra uma equipa do top europeu, onde realmente as coisas são difíceis. Mas podes passar as imagens, porque nunca é demais recordar esses momentos, porque são realmente, apesar de tudo, são momentos épicos, porque já nos davam como eliminados, e só nós mesmos é que acreditávamos numa reviravolta nesse jogo de 2011. Eu não vou passar aqui as imagens por causa dos direitos de imagem, mas elas estão na nossa página, estão no nosso feed de notícias do Facebook, no nosso perfil, portanto podem ir lá ver e assistir a esse resumo que lá está nesse jogo. Há outra eliminatória que também me recorda hoje, que é o do Panathinaikos, não sei se vocês também se lembram dessa, que o Porto perdeu 1-0 em casa e depois o Mourinho mandou esperar que na segunda volta ia ter uma segunda volta, e fomos também num campo também difícil, neste caso foi na Liga Europa, na Taça UEFA na altura, e que o Porto conseguiu também ir lá ganhar 2-0. Portanto, também essa foi uma remontada histórica para o Futebol Clube do Porto. César, recordas-te alguma coisa destes momentos? Não sei se queres acrescentar aqui também alguma coisa sobre estes momentos que estamos a falar. Sim, boa tarde a todos. Recordo-me essencialmente do jogo com o Benfica, no do Panathinaikos, ainda andava na escola primária. Mas esse jogo com o Benfica é difícil escolher aquele que é o momento dessa época, mas esse jogo foi aquele que mais mexeu comigo em termos emocionais, porque não só porque nos davam eliminados, não só porque era um jogo contra o Benfica, contra o rival, que é um jogo sempre emotivo, mas por tudo, por conseguirmos dar a volta, por marcarmos 3 golos em 15 ou 20 minutos, de uma forma épica, no culminar de uma época que estava também ela a ser épica. Portanto, esse jogo foi Porto. Acho que esse jogo foi Porto. E a nossa história é feita de jogos assim, de jogos em que somos Porto. Nós somos sempre Porto, mas jogos em que somos Porto um bocadinho mais, aquele bocadinho extra que normalmente nós conseguimos ir buscar, e que tenho a certeza que hoje somos perfeitamente capazes de o ir buscar também. Uhum. Nuno Neto, estás-nos a ouvir? Eu já vou passar para o Paulo para saber a história que ele tem para contar, que ele sei que ele tinha aqui uma história para contar, e eu quero saber, estou curioso. Mas antes queria perguntar aqui ao Nuno Neto se nos está a ouvir e se está a acompanhar, e se sabe de alguma história destas que queira aqui recordar, também de alguma remontada que se lembre. Sim, olá, boa tarde a todos. Conseguem-me ouvir? Sim, perfeitamente. Sim. Boa. Eu hoje estou no meu estudo móvel, peço desculpa. Mas estou presente. Eu lembro perfeitamente desse jogo do Benfica, e quem não se lembrar disso devia de falecer. Acho, conforme diz o Paulo,
não há comparação entre as duas equipas, mas é sempre bom nós irmos criando hábitos extra, e se pudermos criar esse hábito com a equipa do Chelsea, porque se tudo correr bem, iremos encontrar essa equipa ou equipas do mesmo gabarito nas próximas edições da Liga dos Campeões, não me importava nada. Relativamente a esse jogo contra a equipa grega, lembro-me perfeitamente e senti uma tranquilidade no fim desse jogo quando vejo o gesto do Mourinho. Eu sou um bocadinho mais velho do que o César, e lembro perfeitamente desse momento em que ele sai e vira-se para as bancadas e faz o gesto de: maltinha, tenham calma, deixem daqui a 15 dias, que na altura era passado 15 dias, daqui a 15 dias nós fazemos conta. E, se não me engano, foi o Derlei que marcou o último golo, ou foi ele que marcou o golo que deu o empate e conseguimos passar. Portanto, nós estamos habituados não a sofrer muito, mas quando estas adversidades nos aparecem à frente, estamos habituados a, de uma forma ou de outra, conseguir superá-las. Espero, sinceramente, que hoje seja mais um dia desses, e estou confiante que pelo menos temos a capacidade de o conseguir. Precisamos de uma equipa do Chelsea que não nos traga tanto trabalho, mais trabalho do que da semana passada. E acho eu que não é pedir muito, mas se calhar uma equipa da arbitragem portuguesa, porque nós aqui estamos habituados a ser prejudicados e mesmo assim conseguimos vencer os jogos. Se calhar um trio mais o VAR, mesmo que fosse português na semana passada, pelo menos um penaltizinho tínhamos a nosso favor, o que nos ajudaria a que o resultado fosse diferente. Portanto, eu não sei se o Soares Dias hoje pode ir apitar o jogo ou não, mas se ele puder lá dar um saltinho, agradecemos. Muito bem. Paulo, ainda em relação àquele jogo com o Benfica, tu querias há pouco acrescentar alguma coisa? Força. Eu posso acrescentar duas coisas. Eu vou começar com o jogo com o Panathinaikos. Estava lá no estádio e recordo-me perfeitamente desse gesto do José Mourinho, e na verdade nós fizemos um jogo fantástico em que fomos claramente superiores. Eles praticamente não conseguimos marcar, eles foram uma vez à nossa baliza e marcaram. E portanto aquele gesto do Mourinho, não só pelo gesto, mas para quem viu o jogo, percebeu que era perfeitamente possível, e foi uma das poucas vezes, já havia acontecido algumas vezes, mas foi uma das poucas vezes em que eu me recordo de ver o Porto perder e um estádio inteiro a aplaudir, porque realmente fizemos um grande jogo. Em relação ao jogo da Taça com o Benfica, a história que eu tenho para contar é muito engraçada, porque curiosamente eu nesse dia estava em Lisboa, mas não pude ir ao jogo, porque estava em reuniões e portanto não sabia a que horas iam acabar e não podia ir ao jogo, mas estava no mesmo hotel onde o Benfica estagia, ou estagiava na altura, que era o Sol Play em Linda Aveia. Portanto, eu estava no mesmo hotel. E cheguei e acabei por ver o jogo no meu quarto, aquilo é uma parte hotel grande, e portanto estava sozinho, vi o jogo no meu quarto, saltei por cima da cama, fiz uma festa sozinho. Mas o que me deu maior gozo foi no dia seguinte ao pequeno almoço, o Benfica estava a tomar o pequeno almoço numa sala privada à parte, ao lado da sala habitual do pequeno almoço. E eu estava junto à porta da cozinha, e os comentários que se ouviam dentro da cozinha, daqueles benfiquistas todos, após aquela nossa vitória, e eu ali sossegado e caladinho, sozinho, a saborear o meu pequeno almoço, e a perceber o melão com que eles estavam, deu-me um gozo extraordinário. E depois ver passar todo aquele plantel, porque eles foram lá dormir, para o dia seguinte, com a cabeça baixa, e eu lá, enquanto portista, foi realmente uma sensação, acredito eu, nessa situação, bem melhor do que estar a ver o jogo no estádio, porque eu assisti à derrota deles do outro lado. E, portanto, é uma coisa que eu jamais esquecerei na minha vida. Olha, eu hoje estava a confidenciar-te em off que também tinha uma história para contar, e eu nem sabia até que, por um lado, até tem algumas semelhanças com a tua, mas eu vou guardar para o minuto do clube que tu me convidaste, e portanto, depois quem quiser saber essa história que também vou contar, podem visitar e devem visitar e subscrever também o canal do Facebook do Dia do Clube, e depois, no mês que vem, provavelmente já estará disponível essa história que também vou contar sobre esse jogo. Portanto, vou-me privar hoje de contar aqui essa história.
Muito bem, seguimos então para a antevisão deste jogo agora com o Chelsea, a atualidade, e eu vou pegar aqui com o César, agora para este olhar para o jogo. César, pegando na primeira mão, o Foco Porto foi superior ao Chelsea, mesmo em termos de estatísticas. Isso foi perguntado também ao Sérgio Conceição na conferência de imprensa. Qual é a estratégia que o Sérgio tem que usar para hoje conseguir vencer o Chelsea? Uma tarefa difícil. É dos jogos mais complicados de analisar ou de antecipar, porque na verdade a estratégia do Porto, em termos teórico ou práticos, funcionou no primeiro jogo. Ou seja, não estamos aqui a dizer que o Porto não foi forte na reação à perda, ou que o Porto não conseguiu explorar o espaço, ou que o Porto não esteve perto de fazer o golo, porque o Porto fez tudo isso. Reagiu bem à perda, procurou o golo, esteve próximo, apenas cometeu 2 erros individuais, que neste nível se pagam caro. Se calhar cá em Portugal, num ou outro jogo não se pagam, mas a este nível pagam-se caro, porque são sempre grandes equipas do outro lado. Mas em termos estratégicos o Porto esteve muito bem. Obviamente que hoje, estando a perder 2-0, é possível que a estratégia seja um bocadinho diferente, um bocadinho mais atrevida. Nós vimos, aliás, essa dualidade de estratégias do Sérgio na eliminatória com a Juventus, ou seja, entramos no primeiro jogo no habitual 4-4-2, um bocadinho mais subidos, a pressionar muito alto logo desde o início, fizemos um gol no primeiro minuto, e na segunda mão abordamos o jogo de outra forma, mais fechados atrás, mais bem organizados, a sair na transição. Se calhar aqui, nesta eliminatória, vamos assistir ao inverso. Se calhar hoje é possível que o Sérgio regresse a uma estrutura habitual do 4-4-2, porque o Taremi já está disponível, o Sérgio Oliveira, em princípio, estará disponível. É possível, então, que hoje o Porto regresse a esse 4-4-2. Se calhar com o Marega a fazer um bocadinho aquilo que o Luís Dias fez no outro jogo, que era fechar um dos corredores, neste caso, se calhar, o corredor direito, mas, essencialmente, eu acho que da forma como o Porto jogou na primeira mão, sendo tão superior em tantos momentos, porque a certa altura nós víamos o Chelsea a estender jogo na frente porque estavam sem soluções. Portanto, o Porto foi eficaz, foi inteligente, em termos estratégicos foi quase perfeito, ou diria mesmo perfeito, apenas com aquele pormenorzinho de não ter marcado um golo, que é o mais importante e que é absolutamente necessário hoje. Mas acredito que quer dentro de uma estrutura habitual, quer numa estratégia da linha que fizemos na primeira mão, se calhar um misto entre as duas. É um jogo difícil de antecipar e é um jogo também difícil para o Sérgio Conceição de repente dizer assim, ok, como é que vamos preparar esta segunda mão? É fazer aquilo que fizemos na primeira. Olha, eu tenho aqui precisamente sobre isso o Jorge Nelson a dizer-nos para tentarmos adivinhar qual era o 11 que seria aqui para o jogo de hoje. Eu tinha aqui esta proposta, não sei se concordas com ela ou não, César. Achas que vai utilizar o Taremi e o Marega ali na frente? Qual é a tua opinião? Daqui a pouco também vamos saber o 11 e vamos colocar aqui também esse 11 assim que ele sair. Sim, lá está, os 2 últimos jogos do Porto, ou seja, quer a primeira mão com o Chelsea, quer o jogo do fim de semana com o Tondela, trouxeram algumas dores de cabeça ao Sérgio Conceição, porque no primeiro jogo o Gruitch fez uma partida excelente, como já tivemos a oportunidade de partilhar aqui. No fim de semana, com uma nova dupla de avançados, o Porto teve uma dinâmica completamente diferente daquela que costuma ter. Eu diria, não sentiu falta do Marega, mas obviamente com o Marega, e o Sérgio falou nisso numa conferência recente, não me recordo qual jogo, o Marega dá um bocadinho mais ao jogo do que a vertente ofensiva, ou seja, é um jogador muito forte na pressão no bloco adversário, é um jogador que vem atrás recuperar bolas, é um jogador importante nas bolas paradas, quer ofensivas, quer defensivas, mas sobretudo defensivas, tem muitas recuperações por jogo, portanto, eu arriscaria a dizer que essa será a equipa que vai jogar hoje. Dentro da estrutura habitual, à procura de marcar cedo, que vai ser fundamental.
porque há este lugar comum no futebol que se diz que se marcarmos cedo vamos conseguir virar a eliminatória, mas ainda há bocado recordamos um jogo em que o primeiro golo surge ao minuto 60 e 15 minutos depois estava 3-0. Mas essencialmente, acho que sim. Acho que esse será a equipa que o Sérgio vai escolher para entrar com tudo e para conseguir reabrir a eliminatória o mais depressa possível. Nuno Neto, eu aqui não te consigo ver, eu acho que estás a acompanhar. Eu gostava de te perguntar também, olhando para isto que disse o César, que forma é que achas que o Porto deve se apresentar? O Sérgio Conceição dizia que também não devemos ter muita sede de ir ao pote, não correr muitos riscos, se calhar, porque sofrendo um golo, a eliminatória fica praticamente sentenciada. Nuno, qual é a tua visão para este jogo de hoje? Não, isso marcando um golo é assim, se nós quisermos levar o jogo para prolongamento, basta-nos marcar 2. Se quisermos resolver o jogo, temos que marcar 3. Se o Chelsea marcar 1, nós teremos que marcar 3 na mesma, não é? Pronto. Portanto, só por aí já se vê a dificuldade que este jogo vai ter, porque marcar 3 golos a um Chelsea não é como marcar 3 golos a outra equipa do campeonato português, da segunda divisão, ou da tabela inferior, da parte inferior da tabela classificativa. Eu tenho aqui dois pontos relativamente ao Grujic, que fez um excelente jogo contra o Chelsea na primeira volta. Obviamente que nós com a troca direta da Grujic para o Sérgio conseguimos ganhar, estarmos muito melhor na transição ofensiva, conseguimos ganhar melhor qualidade de passe, de passes que criem perigo na defesa adversária. Não que o Grujic tenha falhado algum passe ou que alguma vez tenha posto a nossa defesa em xeque, muito pelo contrário. Portanto, eu relativamente ao 11, eu aposto nesse 11. Agora, também questiono aqui para mim e para todos que alteração, se vai haver algum tipo de alteração na equipa do Chelsea, porque eles vieram com uma postura para o jogo da primeira mão, em que eles próprios sofreram na pele. Eu acho que a postura mais psicológica, não tática, é que estava errada, e eles repararam nisso e viram-se gregos para conseguir dominar alguns minutos do jogo de 90 minutos. Eu não sei até que ponto é que o treinador do Chelsea irá fazer ali alguma alteração, visto que eles estão a ganhar 2-0 na eliminatória. Não sei se ele tem utilizado, não tenho esses dados comigo, não sei se ele tem utilizado alguma situação tática com os 4 homens lá metidos atrás, em vez de os 3. Obviamente que depois, a nível defensivo, os 2 laterais fecham também. Portanto, relativamente à dificuldade, é a mesma, independentemente do Chelsea marcar ou não. É certo que a nível anímico, se o Porto entrar a perder por 1-0, é mais complicado. E depois não sei Mas na tua opinião, Neto, achas que o Chelsea vai entrar mais na expectativa de ver aquilo que o Porto pode fazer, ou vai tentar resolver já a eliminatória marcando logo um golo? Qual é a tua opinião? Vai entrar mais preparado, porque já levou no corpo com o futebol na primeira volta, e vai entrar mais na expectativa. Mais cautela, não é? Sim, vai entrar mais na expectativa. E eu até questiono aqui, até se calhar mais o César, se ele acha que esta estrutura do Chelsea não é muito parecida com a utilizada pelo Sporting no campeonato. Porque o Porto, contra essas estruturas táticas, não se tem dado. É capaz de dominar o jogo, é capaz de criar ocasiões, mas infelizmente não tem faturado. César? Sim, eu acho que se calhar a grande dificuldade do Porto a jogar contra essas estruturas, contra equipas que atacam, diz na gíria, 3-5-2, ou então numa fase mais avançada 3-2-5 ou 2-3-5, mas essencialmente a 3-2-5, é o jogo dos números no meio campo. Ou seja, o Porto jogando sempre com o Sérgio Oliveira e o Uribe com 2 médios, mesmo que o Otávio vá aparecendo, eu disse isto na antevisão ao jogo com o Tondela, o Otávio partir do meio ou aparecer no meio são coisas diferentes,
E no jogo dos números o Porto acaba por ter alguma dificuldade contra esses sistemas. Mas a verdade é que, quer no jogo com o Chelsea da semana passada, quer no jogo com o Sporting que fizemos no Dragão, ao Porto só faltou marcar golos. Porque criou oportunidades, esteve perto do golo, o guarda-redes adversário fez 2, 3, 4, 5 defesas. Portanto, está a faltar aqui muito mais além, acho eu, daquilo que é o confronto das estruturas. É mais uma questão de eficácia. Pelo menos no último jogo com o Chelsea foi uma questão de eficácia. E no jogo com o Sporting também. Eu recordo-me, o Sporting acho que só fez um remate enquadrado na baliza e o jogo foi todo do Porto, mas acabou por ficar 0-0. Agora, em relação ao Chelsea, acho que vai manter a estrutura. Se calhar vai mudar aquilo que são algumas peças no 11. Na primeira mão jogou o Christensen no lugar do Tiago Silva. É possível que o Tiago Silva jogue hoje de início. O Chilwell é possível que hoje comece no banco e jogue o Marcos Alonso, que tem mais capacidade defensiva. Eu acho até que o Marcos Alonso é melhor jogador que o Chilwell. Ataca melhor e defende melhor. Acredito que o Marcos Alonso, se estiver em condições, que jogue hoje. E depois, se calhar, ali na frente, se calhar apostar no Giroud para fixar mais os centrais do Porto, para não lhe dar tanta liberdade. Acho que vai manter a estrutura, que poderá mudar um ou outro jogador, mas que essencialmente será isso. Diria que poderia jogar no golo Kanté de início, mas o Kovacic e o Jorginho têm estado bem, e o Kanté tem tido algumas lesões, portanto, alterações no Chelsea, diria: Chilwell sai para entrar o Marcos Alonso, Christensen sai para entrar o Tiago Silva, e ali na frente tenho dúvidas se o Tuchel vai querer um ataque mais móvel ou um ataque mais posicional. Mas acredito também que o Chelsea vai entrar mais expectante, porque o Tuchel também disse isso na antevisão, que o Chelsea não podia atacar, entre aspas, à maluca, porque poderia sofrer com isso. Portanto, vai ser um jogo em que o Chelsea vai entrar mais expectante, o Porto vai entrar muito forte, e eu acho que essa situação poderá beneficiar o Porto, se o Porto conseguir ser eficaz, que é isso que lhe tem faltado, que lhe faltou a semana passada. Uhum. Olha, eu queria também aqui lançar agora aqui ao Paulo Bizarro. Há pouco estávamos a falar isso em off, mas eu queria trazer esse dado aqui para público. Foi o facto do Porto, no jogo com os Juventus, nas adversidades que teve na segunda eliminatória, na segunda mão, assim é que é, na segunda mão, o facto de na segunda parte estar com -1 e depois ter que estar em desvantagem na eliminatória, ter que ir a prolongamento e conseguir levar o jogo para o prolongamento e depois superar no prolongamento a Juventus com -1 jogador, se isso serve também de motivação para que hoje seja possível também passar este jogo com o Chelsea. Acreditas nisso? Tu há pouco dizias que eram jogos diferentes. Gostava também de saber a tua opinião, Paulo. Sim, eu acho que apesar de tudo é diferente, porque na realidade nós com o Juventus nunca estivemos em momento algum, desde o início, em desvantagem na eliminatória. E, portanto, temos que reconhecer que hoje nos espera uma missão dificílima. Eu estou inteiramente de acordo com aquilo que o Neto disse, ou seja, que se nós sofrermos um golo, temos na mesma que marcar 3 para passar, portanto, em termos práticos vai dar o mesmo, mas a questão que se coloca aqui é realmente a questão psicológica de sofrer um golo. Eu acredito que o Chelsea não vai mudar a sua forma de jogar relativamente à primeira mão. E não vai mudar porquê? Porque se nós virmos, na realidade, na primeira mão, o Porto acabou por ter o domínio e o controle do jogo, e que no fundo é aquilo que a gente espera ver agora também na segunda mão. A única questão, e tu, como também já aqui alguém disse, é que efetivamente o Chelsea neste momento está mais avisado para essa situação e para essa dificuldade do que o que estaria na primeira mão. Também é verdade que por muito que nos custe, nós temos que admitir que a nossa equipa não tem os jogadores todos ao mesmo nível e, portanto, hoje sim, nós temos a possibilidade de jogar com o nosso 11 base, com o nosso melhor 11 e com o nosso 11 titular, o que nos confere mais alguma esperança. Mas também, se me permites, Bruno, eu gostaria de partilhar aqui uma informação que me foi passada por um amigo, por acaso, pouco antes de entrarmos aqui em direto, que é o Afonso Cruz,
e se ele estiver a ver, eu mando um abraço, e que está a fazer um fantástico documentário sobre a história dos campeonatos do mundo e que liga um bocado de estatísticas. Então me passou esta informação que eu acho que nós devemos realmente partilhar com todos os portistas para percebermos a dimensão das dificuldades que nós temos pela frente. Ou seja, na Liga dos Campeões, em 488 jogos, nos quartos de final da Champions, apenas por 16 vezes, uma equipa que estava em desvantagem de 2 golos acabou por passar às meias finais. E, portanto, se traduzirmos isso numa porcentagem, nós estamos a falar na probabilidade de hoje passarmos, em termos estatísticos, de 3,2%. É isto que nós estamos a falar. Agora, também nos move uma fé inabalável e uma confiança no nosso treinador, no Sérgio Conceição, que diz que não liga às estatísticas. E, portanto, as estatísticas são o que são. Agora, aquilo que eu tenho esperança e o fascinante de um jogo de futebol é que antes da bola rolar, nós não sabemos o que vai acontecer. E eu posso estar agora aqui, a cerca de 1 hora de jogo, estar a imaginar que neste momento são 7h05 e que às 8h05 o Chelsea está a jogar com 10 porque aconteceu qualquer coisa e houve um jogador expulso. E, portanto, tudo o que nós estamos a falar muda completamente. Paulo, e se me permites, deixa-me acrescentar aqui até um dado, que é, nós, se perguntássemos antes da primeira mão, que estávamos a jogar em casa, mas em campo neutro, como vai suceder nesta segunda mão, se perguntássemos se era possível o Porto estar a vencer por 2-0, nós dizíamos que sim, não é? E, portanto, o Porto, esta segunda mão, é praticamente igual, porque estamos a jogar em campo neutro. Se separarmos a primeira mão, o resultado, se conseguimos fazer essa separação, é possível o Porto estar a vencer por 2-0, porque estamos a jogar em campo neutro, uma vez mais, sem adeptos. Portanto, o contexto também acaba por ser um pouco diferente, não é? E poderá ajudar-nos nesse aspecto. Não sei se concordas também. Concordo, Bruno, inteiramente, mas o fascínio do futebol e do desporto em geral é mesmo esse, é que quer a gente queira, quer não, a vertente psicológica tem uma força tremenda. E, portanto, o que tu estás a dizer é verdade, porque se nós nos conseguirmos isolar este jogo, do jogo da primeira mão, e se nós vimos o Porto a ganhar 1-0, nós pensamos assim, está bom, estamos a ganhar, e se calhar fazemos o segundo e estamos felizes. O problema é que, na realidade, em desporto não se consegue isolar assim os factos, mas em termos teóricos, isso é verdade. E também acredito que o Porto vai entrar exatamente da mesma forma que entrou na primeira mão. Na primeira parte, pelo menos, não vai arriscar ou para a frente no sentido de mudar muitas coisas, porque sabe que tem, por outro lado, uma equipa também perigosa e que, se marcar um golo, na realidade fica um golo de igualar a eliminatória. E um golo são frações de segundos e pode acontecer. Portanto, acho que o Porto, apesar de tudo, vai fazer um jogo calculista, de certa forma. É verdade que não existe o fator casa neste momento e, portanto, é perfeitamente possível o Porto vencer este Chelsea por 2-0, mas também é verdade que temos de ter em conta os números estatísticos e ter a noção que, como eu disse há pouco, que a nossa probabilidade em termos estatísticos de seguirmos em frente é 3,2%. Mas esses 3,2% fazem parte do nosso ADN. E o nosso ADN há uma possibilidade, nós estamos lá a lutar até ao fim por essa possibilidade, porque ela existe. Nuno Neto, qual é a tua opinião sobre isto, sendo que eu introduzo aqui mais um dado, que foi o facto dos adeptos, que já é habitual, terem ido apoiar e pedir um jogo 90 minutos a Porto. O Otávio também já disse, e já passamos aqui essa frase, que o Porto tem que entrar 90 minutos a Porto em todos os jogos. Nuno, como é que está também essa expectativa em termos anímicos para este jogo, não só a tua, em opinião pessoal, mas também o que é que achas, como é que estão a cabeça dos jogadores e do Sérgio Conceição? Sabes que nós portistas, nós acreditamos nestas possibilidades, porquê? Porque nós estamos habituados a elas e, independentemente, acho que os 3,2% de probabilidade ou de conseguirmos dar a volta a isto, acho que o Paulo disse bem, é os 3,2% que nós temos que pôr de Porto dentro do jogo, se calhar a mais do que aquilo que nós temos sido. E nós como acreditamos nisto, nós somos uns adeptos fantásticos. Nós passamos isso e os jogadores sabem, porque toda a gente sabe que os jogadores têm redes sociais e eles não são cegos.
E depois nós temos também um treinador que os faz acreditar nisso. E o jogo da Juve, independentemente de ter sido contra uma equipa diferente, de termos estado sempre em vantagem na eliminatória, o que é certo é que... Estamos a ouvir. Parece que perdemos aqui o net em termos de som. Entretanto, Bruno, não sei se já estás em condições, mas já temos 11 e como surpresa. Ok. Já podes dizer. Podes dizer que eu vou, entretanto, vou colocá-lo aqui, mas podes dizer qual é a surpresa. A surpresa é um pouco aquilo que eu estava a dizer, nós não vamos entrar para tentar resolver o jogo como se isto fosse um jogo qualquer. Na verdade, o Taremi, não temos ponta de lança, ou seja, o Taremi não está a jogar, e no lugar do Taremi está o Gruitch. Portanto, ou seja, um reforço do meio campo, provavelmente com o Marega a ponta de lança, mas temos o Gruitch no 11 inicial. Portanto, daí demonstra a consistência com que o Porto vai querer abordar este jogo. Sabendo que se fizer um golo, passa a estar um golo de anular a eliminatória. E, portanto, o jogo tem 90 minutos e acho que o Porto faz bem em primeiro preservar a sua baliza, percebendo que tem tempo suficiente para fazer abanar o Chelsea. E, portanto, também não deixa de ser, na nossa perspectiva, uma grande surpresa quando nós temos no plantel 3 pontas de lança, mesmo 3 pontas de lança, embora aqui a gente perceba que o Marega vai fazer essa posição, mas temos 3 pontas de lança que num jogo em que nós, adeptos, dizemos assim, temos que ganhar por 3-0 e não temos lá nenhum. Mas parece que está, e que provavelmente está bem trabalhado pelo Sérgio Conceição, que ele está muito convicto daquilo que pretende extrair do jogo de hoje. César, opinião sobre este 11. Entretanto, vamos tentar recuperar aqui o Nuno Neto, que perdemos aqui a ligação. César. Sim. Pois lá está. Eu acho, olhando para este 11, acho que a estratégia da primeira se vai manter, que o Otávio vai fazer de Corona e que o Corona vai fazer de Luís Dias, ou seja, que o Porto vai manter mais ou menos a mesma estrutura que teve no primeiro jogo e a mesma estratégia, porque lá está, como vínhamos a falar, a estratégia resultou. É um 11 que preenche bem o meio campo, na linha daquilo que estávamos a falar há bocado, que o Porto contra equipas que jogam com um sistema de 3-5-2 ou 3-4-3, que é mais o caso deste Chelsea, tem dificuldades na zona central, no jogo dos números, e neste momento com Gruitch, com Uribe e com Sérgio Oliveira a formar provavelmente um triângulo do meio campo e depois com Otávio a ser um quarto médio, mas também a fechar no corredor, o Porto consegue o controle dessa zona de meio campo, e parece-me que este 11 que vai dar um bocadinho mais de capacidade ao Porto na pressão da primeira fase do Chelsea, porque o Sérgio Oliveira normalmente é aquele homem, aquele elemento do Porto que inicia essa pressão, que tem uma passada larga, que tem grande capacidade para fazer essa pressão. Portanto, com Sérgio Oliveira, com Marega, com Corona, com Otávio, eu acredito que a pressão nessa primeira fase vai ser melhor, e não tenho dúvidas que o Porto possa começar por fazê-la já desde o início do jogo. Mas a questão do calculismo, que eu concordo com o Paulo que vai existir, é na questão do critério. É este o momento certo que nós pressionarmos? É este o momento certo de ficarmos atrás? Vai ser um jogo de calculismo neste sentido, ou seja, não é calculismo de vermos o Porto fechado lá atrás a ser em transição, é calculismo de perceber os momentos do jogo e em que momento deve atacar, em que momento deve defender, sendo que em todos esses momentos tem que haver uma concentração máxima, porque eu recordo que o Chelsea faz o primeiro remate à baliza no primeiro jogo aos 32 minutos, a 33, que é o golo, num momento em que o Porto optou por defender baixo. E optando por defender baixo, a bola está mais perto da nossa baliza, a concentração tem que ser total. E, portanto, acredito que o Sérgio tenha passado essa mensagem e que tenha usado, provavelmente, os 2 golos do Chelsea como tudo aquilo que não pode acontecer hoje. Mas é um 11 que me dá garantias e que acredito que se a estratégia for a mesma que deve ser do jogo da semana passada, acredito mesmo que o Porto tem possibilidades de disputar esta eliminatória até ao fim. Uhum. Recuperamos aqui o Nuno Neto. Nuno, não sei se ouviste alguma coisa daquilo que foi dito e se já viste o 11 ou se queres que te diga, informe do 11, Neto. Já estou a ver, eu peço desculpa Não tem mal. por ter ido
desaparecido. Não, ouvi o que o César disse, quase tudo. Concordo plenamente com a análise tática que ele disse. É certo que perdemos ali um segundo elemento no eixo da defesa do Chelsea, mas conseguimos pressionar mais alto, deixámos o Grujic mais para trás para segurar qualquer investida por parte do Chelsea. Conseguimos ter um domínio maior, teoricamente, de posse de bola. Obviamente que o Sérgio teve pouquíssimo tempo para trabalhar, mas esperemos nós tenha sido o suficiente para que com esta estratégia tática que consiga mesmo assim, teoricamente sem um elemento lá na zona central, mas provavelmente o Otávio vai estar mais vagabundo e aparecer lá no espaço vazio e consigamos dar a volta a isto. Muito bem, deixem-me só agora aqui introduzir aqui o nosso patrocinador, como habitual, e daqui a pouco vou fazer aqui uma ronda, mais uma vez, pelos três, para fazermos as notas finais sobre esta antevisão do jogo com o Chelsea, mas antes disso vamos ao nosso patrocinador, solverde.pt, é apenas um minuto aqui de patrocínio que vamos lançar desde já e que têm bónus exclusivos para aqueles que seguem a página Super Portista. Eu vou já dá-los a conhecer de seguida. Há uma emoção que começa aqui e não para. Atravessa o país e passa para todos. Para os que se divertem aos pontos e os que jogam para ganhar. É para os que dão cartas, os que vibram a cada rodada e para os que fazem a festa. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Agora o maior casino online do país tem apostas desportivas. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Portanto, passem em casinosolverde.pt, registem-se através do código para o jogo de hoje e apostar na vitória do Futebol Clube Porto, claro, e nesta passagem às meias finais da Liga dos Campeões. Portanto, é aqui o patrocinador oficial da página Super Portista, solverde.pt. Visitem o site e registrem-se com o código promocional Portista. Há uma emoção que começa aqui e não para. Atravessa o país e passa para todos. Para os que se divertem aos pontos e os que jogam para ganhar. É para os que dão cartas, os que vibram a cada rodada e para os que fazem a festa. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Agora o maior casino online do país tem apostas desportivas. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. E regressamos aqui então ao pré-match, estamos já perto do final, já aqui trouxemos o 11, que eu vou passar a partilhar uma vez mais, já está no ecrã, e portanto agora pedia umas notas finais, que se calhar começava aqui pelo César Alves, sendo que pedia-lhe também aqui a sua opinião final, olhando para este jogo, já com a perspectiva de que temos este 11, embora não sabemos o 11 do Chelsea. Que fragilidades é que o Porto pode aproveitar do Chelsea daquilo que vimos da primeira mão? Por acaso o 11 do Chelsea já saiu, não sei se consegues pôr aí também. Vou tentar. Se quiseres avançá-lo aqui, ou pelo menos se há alguma... Sim, vai jogar... Sim, há duas alterações, aliás 3, em relação ao jogo da primeira mão. O Tiago Silva vai jogar no lugar do Christensen, como tínhamos dito aqui. O N'Golo Kanté vai jogar de início porque o Kovacic está indisponível com uma lesão muscular, segundo vejo aqui. Portanto, os dois do meio campo serão Jorginho e o N'Golo Kanté, que dá mais capacidade defensiva ao Chelsea, ou seja, um Chelsea mais defensivo, mais expectante, mas mais forte defensivamente,
porque o Tiago e o Kanté são dois monstros, como se costuma dizer. O Chilwell vai jogar na mesma, e na frente o trio é o Kai Havertz, o Mount e o Pulisic, ou seja, essa alteração, o Werner sai e entra o Pulisic. Portanto, em relação ao 11 do Chelsea, será um Chelsea mais forte defensivamente, se calhar mais difícil de quebrar, e não me admirava nada que o Porto, dependendo da forma como o jogo esteja a correr, que o Porto opte por lançar um 4-4-2 no decorrer da partida, para tentar pôr mais gente na frente. E para terminar, em relação ao nosso 11 e à nossa estratégia, algo que eu me esqueci de dizer há bocado, é que apesar do Porto ter tido pouco tempo para preparar este jogo, também teve pouco tempo para preparar o jogo da primeira mão, e a estratégia estava bem na cabeça dos jogadores. E aliás, tínhamos falado aqui na antevisão do jogo com o Tondela de algumas críticas por causa do Sérgio ter mexido tarde, ou de pessoas que acharam que o Sérgio mexeu tarde. Eu na altura disse que percebia a dificuldade, porque a equipa estava bem, a equipa estava com o jogo na cabeça, e de facto esta equipa que joga hoje é essa mesma equipa que tem o jogo na cabeça, ali com uma alteração, mas é essa mesma equipa que tem o jogo na cabeça. Portanto, se a estratégia for mais ou menos a mesma, que eu acredito que seja, este é sem dúvida o melhor 11 para incluir, apesar desta alteração do Sérgio Oliveira, mas o Sérgio Oliveira é um jogador importantíssimo na equipa, portanto acredito mesmo que a estratégia será a mesma, mas que o Chelsea hoje será um bocadinho mais difícil de quebrar, porque tem Tiago Silva e tem Kanté, apesar de que poderá não lhe dar tanta qualidade na saída, se bem que o Porto na semana passada conseguiu anular muito bem quer o Jorginho, quer o Kovacic. Portanto acredito mesmo que o jogo hoje será na linha do que foi a semana passada, mas que a grande diferença, espero eu, seja que o Porto consiga marcar por mais do que 2 vezes. Muito bem. Nuno Neto, opinião final para este jogo? Sim, concordo com tudo o que foi dito agora pelo César. Nós temos de estar confiantes, independentemente de nós gostarmos que o nosso treinador mexa mais cedo ou mais tarde, ou que joga A ou que joga B. Estamos todos agora aqui para o mesmo. Temos que acreditar, temos que passar essa energia para os nossos meninos. Nós, com o posicionamento que temos, nós, mesmo quando temos só 2 homens ali no meio campo, nós vemos muitas vezes o Sérgio a encostar a um lado, a encostar o Uribe, a encostar ao outro, o Otávio a aparecer ali no espaço vazio criado por eles. E há uma coisa que me transmite aqui bastante confiança, que foi as palavras do Sérgio na conferência de imprensa, porque obviamente que os ingleses, o treinador inglês, o treinador alemão da equipa do Chelsea também vê a conferência de imprensa. E o Sérgio disse não ir com muita sede ao pote, não é? Uhum. Pronto. Isto certamente, ele quando pediu a tradução, isto chegou à beira dele tipo algo don't go with too thirsty to the pot. Ele, what the fuck is this? Portanto, eles não sabem muito bem com que estratégia é que o Porto vai entrar. E o Sérgio, quando disse isto, para bom português, nós entendemos, os ingleses vão ficar à nora. Portanto, acho que é mais uma vantagem para nós. Eles vão andar ali durante o jogo à procura do pote, a ver onde é que o Porto anda lá, a ver se descobre lá o pote, e confio plenamente nesta equipa. Sei que vamos ganhar o jogo e espero que possamos passar a eliminatória. Eu acredito nisto. 3-1. Último golo marcado pelo Manafá de cabeça. Muito bem. Paulo Bizarro, para terminarmos, expectativa depois desta conversa toda que tivemos aqui e deste pré-match do ponto de vista do adepto, qual é a tua perspectiva? Mais do que a minha perspectiva, a minha esperança é que tínhamos estado aqui a jogar 1 hora de conversa fora, porque aos 5 minutos o Chelsea vai ficar a jogar com 10 e isto vai ficar muito mais equilibrado. Exato. Isso realmente era o que eu queria que acontecesse. Agora, falando a sério, ou seja, é um jogo difícil, um jogo que nós sabemos e uma eliminatória que se decide em pormenores. Nós vimos isso na primeira mão, foram pormenores que ditaram o desfecho. Espero que hoje esteja
mais feliz nesses pormenores e que essas falhas não aconteçam, porque se isso não acontecer, ficamos muitíssimo mais perto de inverter esta eliminatória. Espero que o árbitro esteja à altura do jogo, coisa que na primeira mão nós não falamos sobre isso, mas também não foi tanto assim, as coisas podiam ter sido muito diferentes se aquele lance sobre o Marega é assinalado. E para finalizar, dizer a todos os portistas que, independentemente do jogo ser em Sevilha e efetivamente ser um campo neutro, nós portistas estamos sempre a jogar em casa. Porque seja no Dragão, seja em que estádio for desta Europa, quando nós estamos na Champions, nós estamos a jogar em casa, porque a Champions é a nossa casa. E aqui em Portugal, só nós é que podemos dizer isso. O Futebol Clube do Porto, nesta competição, está sempre a jogar em casa. E podemos até chegar ao fim e sair dela hoje. Acabamos por ser, como sempre acontece, os últimos a sair, e se tudo correr bem, seremos na próxima época os primeiros a entrar. Portanto, há de ter esperança, há que ir com tudo, viver e desfrutar destes 90 minutos ou 120 que nos esperam, e ter imenso orgulho por torcermos por este clube, por nos revermos neste clube e nestas cores, e por sermos adeptos do Futebol Clube do Porto. E eu acrescentava, dizendo que se conseguimos passar, uma vez mais, não será uma vitória de Portugal, mas sim do Futebol Clube do Porto, porque uma vez mais acontece aquilo que temos falando todas as semanas, não houve ajuda nenhuma para que o Futebol Clube do Porto conseguisse apresentar uma vez mais nas melhores condições para este jogo. Portanto, será uma vitória do Futebol Clube do Porto, uma vez mais, a carregar Portugal às costas, se assim podemos dizer, para o ranking da UEFA. Obrigado então aos três. O Telmo hoje não conseguiu estar aqui connosco. Obrigado César, Paulo e Nuno Neto. Voltamos nós então para a semana, para a Liga Portuguesa, e com essa esperança de que o Futebol Clube do Porto já esteja nas meias finais. Obrigado a agradecer também aqui a todos aqueles que acompanharam aqui esta live através do YouTube ou da Twitter ou também da página oficial do Facebook Super Portista. Agradecer e esperar que o Futebol Clube do Porto hoje consiga vencer, e dizer-vos também para não saírem aqui da página Super Portista, vão sempre acompanhando, porque hoje vamos ter aqui o relato também de Luís Mesquita e David Guimarães em direto, e também a análise à moda do Porto mais tarde através do Dragão Autêntico. Portanto, foi aqui a página Super Portista, mais um live de pré-match, dia de jogo, aqui todas as semanas na página Super Portista. Obrigado e uma boa tarde. Este orgulho, este amor, esta união impossível de quebrar. Somos diferentes, somos um só. Somos a voz que te vai elevar. Todo segundo, por todo o mundo, eu estou aqui. Por ti eu sinto, eu sou distinto, sou um de nós. Todo momento, no pensamento, esta ambição de querer conquistar, já está no sangue, esta vontade, esta paixão de outro patamar. O dragão puro, por ti dou tudo, em qualquer lugar. Não há fronteiras, não há barreiras, eu vou gritar. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde fores eu vou lá estar, sempre para te apoiar. Chega de espera, chegou o dia, esta alegria de poder festejar, sair à rua com a
bandeira, com o cascol e o carro a buzinar. Por entre pontes, mesmo à distância, estou a celebrar. Do norte ao sul, um mar azul vai te apoiar. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde fores eu vou lá estar. Contra tudo e todos, eu estarei aqui. Dragão indomável, super portista eu sou. Super portista eu sou. Super portista eu sou. Super portista eu sou. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde fores eu vou lá estar. Contra tudo e todos, eu estarei aqui. Dragão indomável, super portista eu sou. Dragão indomável, super portista eu sou. Visite-nos em superportista.pt e superportista.com.